Olá, hoje nós vamos falar sobre operações automatizadas em trades, em especial de criptomoedas. Vocês já devem ter ouvido falar nesse tipo de tecnologia. Ora, comprar e vender é algo bastante antigo, já vem de milênios. Mas comprar e vender de uma forma automática é algo razoavelmente recente. Boa parte da tecnologia que se tem hoje para fazer isso começou não na execução da ordem, mas na interpretação dos sinais de mercado. Se agora era um bom momento para comprar, um bom momento para vender. Talvez um dos primeiros episódios que se tem um registro confiável disso é no Japão, quando se fez 66 trades consecutivos de compra e venda de arroz, remotamente, onde se tinha uma sequência de auxiliares do operador, do trader, que ficavam sinalizando o estado dos preços e ele então avaliava essa sinalização que ele recebia da sua casa, do seu local fora do mercado, e emitia então ordens através desse canal de comunicação e elas eram executadas. Então aqui a automatização está no fluxo da informação. Depois, mais adiante, com a tecnologia, claro, computadores, etc., começou a se testar técnicas de análise e regras para a operação, ou seja, se isso acontecer e aquilo, então eu faço tal coisa, se depois acontecer tal outro evento, aí eu desfaço, ou seja, primeiro eu compro, depois eu vendo ou vice-versa. Isso aí, começo dos anos 80 para cá, começou a se popularizar os computadores pessoais, não ainda o PC, mas outros que não existem mais hoje, e aí começou a ficar barato para o trader no varejo, ou seja, o trader individual, não institucional, testar suas próprias estratégias. Isso começou a aumentar com o tempo, fazendo o que a gente chama de backtesting, ou seja, se eu tivesse aplicado esse conjunto de regras nos últimos 2 anos, nos últimos 5 anos, quanto que eu teria ganho? Eu teria lucro, eu teria prejuízo, meu lucro seria maior ou menor do que essa outra aplicação ou conjunto de regras. E aí vai se fazendo melhoria. Bom, hoje com cloud computing, com computação na nuvem, uma série de ofertas de serviço, tu pode utilizar isso de uma maneira ainda muito mais abrangente. Então a gente tem que entender isso um pouco melhor. Ora, o que isso consiste? Basicamente, tu tem um software, um programa de computador rodando em algum computador, pode ser o teu próprio, que é péssimo, pode ser na nuvem. E aí o que acontece? Ele se conecta então com os mercados, exchanges, e ele recebe dados, preços, volumes, negociações, etc. e processa isso. E aí, conforme o tipo de robô que tu tem, ele vai concluir quando e se ele opera ou não, com quanto, em que circunstâncias, em que mercados, em que ativos, pode ser Bitcoin, pode ser Ethereum, etc. Então, ele faz essa análise, ele recebe dados, processa eles, faz essa análise e emite ordens para o mercado. Isso é algo recente. Até há poucos anos atrás, isso era possível por instituições. Mas as criptomoedas e as exchanges de criptomoedas já vêm numa geração mais moderna, mais aberta, a gente chama arquitetura aberta, permitem essa comunicação. Então, isso permite que o trader não profissional, ou seja, o trader do varejo, como se chama retail trader, consiga usufruir desse tipo de serviço. Bom, basicamente existem 2 tipos de técnicas de operação que esses robôs vão implementar. Uma que a gente chama de passiva e outra que a gente chama de ativa. O que é a técnica ativa? É quando o robô chega à conclusão que o mercado vai subir e aí ele resolve comprar. Ou quando ele chega à conclusão que o mercado vai cair e aí ele resolve vender. Ele compra o que quer ou vende o que quer. No momento que ele acha apropriado, na quantidade que ele acha que justifica o risco, e inicia a operação. Claro que ele vai depender de alguém para fazer o negócio com ele, tu não pode só comprar, tu precisa que alguém te venda aquilo que tu quer comprar. E tu não pode só vender, tu precisa que alguém, ou seja, opere na outra ponta do trade, mas isso o mercado fornece. A ideia é que a iniciativa parte do robô e ele opera. Então, qual é a vantagem disso? Em geral, esse tipo de operação pode trazer mais ganhos. Qual é a desvantagem? Ela, em geral, ela traz mais prejuízo, porque quando o robô acerta, em geral, ele acerta big time, ele acerta para valer. E quando ele erra, ele erra. Agora, a outra forma, a forma passiva, que é o seguinte: o robô não atua
diretamente no mercado, ele observa o mercado e quando ele encontra uma oportunidade para ser um intermediador entre um comprador e um vendedor que ele identificou em um ou mais mercados, aí ele atua se posicionando ali no meio. Como isso acontece? É o que a gente chama de arbitragem. Nós não estamos falando de arbitragem infinita, nós não estamos falando de arbitragem sabe lá o que. Nós estamos falando da boa e velha arbitragem que vem desde os tempos ali da Primeira Guerra e anterior, onde se comprava, por exemplo, mercado de commodities, arroz, café, à vista e se vendia no mercado futuro e se ganhava então essa diferença descontado os custos de frete e de carregamento dessa carga. Então isso é uma operação bastante antiga. Em criptomoedas, razoavelmente recente, tu pode, por exemplo, observar dois mercados e quando a Bitcoin está mais alta num em relação ao outro, tu vende onde está caro e compra onde está barato. Assim, só que tu não sabe, que tu vai comprar Bitcoin, podia ter aparecido outro ativo, 2, tu não sabe quando essa oportunidade vai aparecer, 3, tu não sabe que tamanho essa oportunidade vai ter. Por exemplo, vamos dizer que aqui está um preço muito alto, mas aqui está sendo vendido uma Bitcoin e aqui está um preço bem baixo, mas está se comprando, por exemplo, tem uma oportunidade aqui de fazer negócio com 0,1 Bitcoin. Então só existe 0,1 Bitcoin que a gente pode transferir daqui para cá. Essas uma Bitcoin inteira a gente não consegue aproveitar, só a menor quantidade das que estão disponíveis nesse trade. Isso a gente chama de trade passivo, onde ele é baseado na observação, na varredura do mercado e aí sim numa decisão muito rápida para aproveitar essas oportunidades, que é comprar de quem está vendendo e vender para quem está comprando, sempre com lucro. Então é uma oportunidade diferente. Então vocês têm que saber qual que faz mais o perfil de vocês. Se vocês querem algo mais agressivo, mas espere perdas também, ou se vocês querem algo mais seguro, espere ganhos menores. Agora, uma coisa a gente tem que ter em mente: jamais pense que um simples software rodando sabe-se lá onde vai substituir todo aquele esforço que cada um tem que ter para conseguir a sua própria prosperidade. Por quê? Isso é uma forma de eu não quero me envolver com isso, está aqui o dinheiro e simplesmente trabalhem para mim e me deem ganho. Isso não existe, isso não é um problema do robô, isso é um problema da mentalidade de quem está com o dinheiro na mão e está fazendo isso. O que acontece? Isso abre espaço para aventureiros, então muito cuidado, você sempre tem que assumir a responsabilidade. O que é isso? 1, conhecer o próprio perfil, saber que tipo de trader a gente é. 2, saber o que esperar, qual é os nossos objetivos e o que a gente espera do longo prazo numa negociação. Se a gente quer mais ganho e aceita o risco, ou se a gente não quer risco e tem que aceitar menos ganho. E aí 3, qual é o nosso entendimento desses ativos que a gente está negociando? Porque o que adianta um ativo dar 3% ao mês se para nós ele não tem valor nenhum? Então a gente tem que entender e tem que perceber o valor nele, senão não importa quanto essa classe de ativos dá ao longo do mês, não é para nós. Tu te associaria a uma empresa que tu não conhece o que ela faz, não entende o que ela produz, aquilo não significa nada para ti, simplesmente porque ela está te gerando um fluxo de caixa? Até onde vai esse fluxo de caixa e qual é o teu comprometimento com isso? Então, isso são maneiras de pensar. Conforme a gente se posicionaria em relação a esse exemplo, isso dá uma ideia de como a gente está se posicionando em relação às criptomoedas. Será que a gente, de fato, entende o suficiente para ficar negociando e colocar parte do nosso patrimônio nisso? Ou a gente é simplesmente especuladores e aventureiros? Bom, se assim somos, nem todas as aventuras terminam bem, nem todas as especulações têm lucro. Estejam preparados. Para aqueles que não são assim e querem se preparar, é possível evitar os pitfalls, as dificuldades que tem no caminho? Claro que sim, mas nós vamos tropeçar em algumas, mas a gente com o tempo consegue identificar elas mais rapidamente. Continue com o nosso canal, a gente fica muito feliz em ter vocês aqui. Muito obrigado, até uma próxima. Tchau!